Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Olá, estamos iniciando o nosso diálogo que é comigo e hoje com o secretário da Saúde, Dr. Sandro Scarpedense. Sandro, obrigado. Momento, eu sei que dramático, mas obrigado por ceder esse tempinho para a gente conversar com a nossa população. Eu que agradeço, porque é uma oportunidade, mais uma vez, tentar esclarecer algumas situações aí e tranquilizar um pouco mais a população. E a gente vai, naturalmente, ter uma conversa de coisas mal explicadas, coisas a esclarecer. Nós vamos tentar levar por esse lado. Doutor, inicialmente, a questão dos testes. Surgiu muita notícia de subnotificação. Aliás, subnotificação desde a China. Ou se fala em subnotificação desde a China. E vamos tratar aqui da nossa região, especificamente de Ribeirão Preto. E não é verdade, né? Não é uma questão de estar induzindo a dados equivocados. Então, vamos, por favor, gostaria de começar com isso, o senhor deixar isso claro para a população. Vamos tentar deixar isso de uma maneira clara. Com certeza existe subnotificação, nós nunca... Mas não induzida. Não é induzida, não existe, o que não existe é qualquer... situação em que a gente não esteja passando as informações. Manipulação. Nós estamos passando as informações que nós conseguimos ter nesse momento, todas elas. Não tem nada escondido, não tem nada que a gente tenha segurado por motivo nenhum. Qual o problema que nós temos no momento? O país como um todo não se preparou adequadamente para ter insumos suficientes para fazer os exames na hora que eventualmente precisasse. Como aconteceu em outros países, rapidamente cresceu o número de casos, em particular na cidade de São Paulo, e aí os laboratórios oficiais, que são mantidos pelo próprio governo federal e pelo governo estadual, não são laboratórios que até o momento o município tinha participação, eles não deram vazão para esse número grande. Então começou a represar uma série de amostras de exame que foram encaminhados para lá, a ponto de ficar aí, chegando a milhares, né, de amostras represadas lá. Então a gente só pode detectar e falar, olha, a pessoa teve, dependendo da evolução do caso, a gente só pode afirmar que a pessoa teve ou não teve a doença, né, aqui também lembrar que Covid, o pessoal está usando como sinônimo do vírus, mas Covid é o nome da doença. Coronavírus em inglês, disease, então é a doença do coronavírus 19, se o teste sai positivo. De outra maneira, o diagnóstico é dado clinicamente. Acontece que a gente já aprendeu isso com o que saiu de literatura de outros países, que 80% das pessoas têm essa doença numa forma de um resfriado comum. Que nós também continua tendo resfriado comum nesse momento na população. Então, a gente só pelo quadro clínico, se a gente notificar todos os resfriados, a gente fala, então vamos considerar que todos eles sejam Covid. A gente teria um número gigantesco, imenso de resfriados. Mas essa informação seria então ao contrário, ela seria superestimada, nós estamos tendo muito mais Covid do que na verdade. Então o exame ele é muito importante, mas é muito importante do ponto de vista epidemiológico, né? E de fato nós temos exames que nós mandamos há mais de 20 dias para o Instituto Adolfo Lutz e que nós não temos o resultado. O paciente já sarou, já está em casa, já está liberado para a vida normal. Com ou sem corona. Com ou sem corona, porque não saiu o resultado dele. Então esse resultado agora, para a vida do paciente, não vai fazer diferença. O que faria diferença se tivesse saído em 24 horas? Não é corona. Não é corona, vai trabalhar, vai sair, né? Há 20 dias atrás, ou 20 e poucos dias atrás, a gente não tinha os decretos
isolamento, nada disso. Então, calamidade. Se saísse o diagnóstico em 24 horas, você não é corona, é uma gripe comum, fica à vontade aí, você encontra com a sua família, não tem problema. Na fase que nós estamos hoje, o interesse é muito mais epidemiológico, a gente precisa contabilizar. Vê bem, um conceito que talvez a população também não tenha, lógico que é um conceito muito técnico, quando a gente usa o termo letalidade, significa assim, quantas pessoas tiveram a doença e quantas pessoas morreram da doença. Então, é uma porcentagem. Se 100 pessoas tiveram a doença e uma morreu, a letalidade é 1%. Mas eu preciso saber quantas pessoas tiveram a doença. Então, quanto mais exames nós tivermos positivo, maior vai ser esse grupo e possivelmente os números, a porcentagem 0,0 alguma vai diminuir muito. Aliás, diga-se de passagem, menor do que a SARS. Menor do que a SARS, possivelmente. Percentual. Né? E, em particular ainda, essa doença tem mais um mais um complicador, né? Que tem muitos casos, aparentemente o que a literatura e alguns países conseguiram fazer isso, que são portadores do vírus, pegaram o vírus sem sintoma nenhum. Assintomáticos. Completamente assintomáticos. Eles estiveram lá, ficaram imunes, mas não tiveram sintoma. Então, como é que nós vamos descobrir esses? Então, a única maneira de a gente saber isso é fazer uma coisa que no Brasil vai ser muito diferente, porque nós somos em muitas diferenças ao longo dos estados e das cidades, mas a Coreia do Sul fez isso. Conseguiu um teste rápido em quantidade suficiente para dosar a população inteira. Falou assim, olha, 50% da população teve contato com o vírus. Aí você aumenta ainda mais esse espectro de pessoas que tiveram a doença aí, ou o contato assintomático, e aí vai ficar mais fácil ainda de controlar a situação. E facilita também uma grande preocupação que existe, sem dúvida nenhuma, com a economia do país, né, a economia do mundo, né? Isso facilitaria, sem dúvida nenhuma, o pós-pandemia, né? Quer dizer, se você tem um índice grande, se você tem um índice de infectados e que superaram sem nenhum problema, sem nenhuma necessidade de uma intervenção mais dramática, né? Facilita até para essa pessoa voltar ao mercado de trabalho. Exatamente, e também significa que uma boa parte da população vai estar imune e que a gente não vai precisar mais ficar com tanta restrição, porque o vírus não vai estar circulando, porque a hora que uma pessoa que está com o vírus ali na fase de doença, mas ela entra em contato com 10 pessoas que já tiveram a doença, não vai transmitir para ninguém. Então, isso precisa ficar bem claro. Eu acho que algum aprendizado o país tem que tirar sobre isso. Um deles é se preparar com antecedência, não só pensar em hospital de campanha, mas também pensar que a gente precisa de dados epidemiológicos. Então, os laboratórios credenciados deveriam ter sido validados antes, muito antes, para quando chegasse já ter se preparado para comprar insumos. Vê bem, aqui na nossa cidade, o próprio Hospital das Clínicas demorou 10 dias um processo burocrático depois de tudo preparado para o Adolfo Lutz liberar. Credenciar. Agora, nesses dias, assim, o Instituto Butantan, que é o Instituto Butantan, está com demora também para receber o credenciamento. É o tipo de coisa que nos países que se preparam melhor, isso não deveria acontecer. São duas instituições. Esse é o Brasil, doutor. São duas instituições com gabarito já de décadas, com mais do que comprovado, para precisar de 10 dias para receber um credenciamento de uma outra instituição também. Mas né? esse é o Brasil. Nós não vamos fugir disso aí, pois mas vamos apanhar. Quem sabe a gente aprende alguma coisa nessa. Agora, a partir dessa semana, a gente já tem aí testes rápidos, não são muitos, mas começou a um abastecimento aí no Supera, no HC, outros laboratórios. Essa semana passada eu publiquei no meu blog o laboratório Abbott, nos Estados Unidos, desenvolveu um teste de 10 minutos. Naturalmente que a produção vai ficar por lá mesmo, não é tão fácil que saia de lá e chegue em outros países. Isso vai fazer também chegar exatamente onde o senhor estava falando, ou seja, com essa precisão, esses testes biomoleculares, com velocidade, rapidez, quantidade, vai te dar um índice melhor. E aí a gente vai poder dimensionar mais a situação da circulação do vírus
e a gente vai poder tomar medidas mais precisas, aí, até com relação à própria restrição de movimentação da população. Se a gente tivesse um controle maior do que está acontecendo, uma fotografia mais bem feita do que está sendo feito, do que está acontecendo, a gente pode pensar em outras formas de restrição, mais isoladas para algumas categorias mais sensíveis. Então, mas a população precisa ficar tranquila, porque nós temos outros sinais indiretos, né? Então nós monitoramos aquelas síndromes de agudas respiratórias graves, isso já é monitorado ao longo dos anos, isso tem aumentado. Para esses casos, nós conseguimos agora, com a liberação do Hospital das Clínicas, monitorar esses casos mais graves, internados, o que dá um sinal indireto do que está acontecendo com a população. Os próprios índices de atendimento das nossas unidades, que nós organizamos na cidade, para que todas as unidades atendam e façam a notificação, pelo menos de síndrome gripal, e na UPA, com a criação do polo Covid, a gente também lá tem os relatórios, assim, e não está na nossa cidade, nesse momento, não temos um crescimento está sendo muito elogiado, muito doutor. Grande. Está sendo muito elogiado esse polo lá na 3 de maio. E muito possivelmente porque as medidas restritivas foram tomadas aqui em Ribeirão Preto precocemente, acho que praticamente antes do que a maior parte das cidades da região. Começamos com medidas pouco restritivas, mas rapidamente passamos por uma restrição maior e é possível que isso tenha possibilitado assim que a gente tenha tido um controle maior da disseminação da doença aqui na nossa cidade. Eu só quero, antes de chamar o intervalo, eu só quero alertar o nosso telespectador que o Dr. Sandro está sendo assim, muito sincero, muito autêntico, muito verdadeiro nas informações dele, mas não é para vacilar, não é para achar que então, olha, o Dr. Sandro está passando uma mensagem que vamos nessa, que é bom a beça e vamos bagunçar, não é nada disso que ele está falando. Ele está falando que existem controles, que estamos começando, que nós estamos iniciando testes, que nós estamos começando a ter melhor monitoramento disso. No próximo bloco eu quero falar do pós-pandemia, na visão dele. Nós vamos ter uma melhor visão da volta ao mercado de trabalho, talvez possa se voltar bem antes do que se imaginava, mas os cuidados com a saúde, grupos de risco, aquelas coisas continuam todos. É isso, doutor? Sem dúvida nenhuma, né? O que eu estou falando é o seguinte, que as medidas vão ser tomadas quando a gente vai tendo mais informações e com tranquilidade. Agora, é muito importante seguir os decretos que o prefeito está editando, porque eles estão sendo sempre baseados num grupo muito grande de pesquisadores, de professores das universidades, representação de todos os segmentos hospitalares da cidade, públicos e privados. Então, não é uma opinião que está saindo da cabeça de uma ou duas pessoas. Então, tem pesquisadores da USP, representantes de outras faculdades, todos estão num grupo grande que tem discutido continuamente esses assuntos todos, com todas essas informações e também alimentado com as informações novas que nós estamos conseguindo. Então, é seguir o decreto. Por enquanto, ainda o decreto... Hashtag fique em casa. Fique em casa. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do centro de cardiologia e neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924.
O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Apoio Unimed, Muscake, Valor Up. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Doutor Sandro, vamos falar, eu quero falar de pós-pandemia daqui a pouco, mas antes vamos falar um pouco das vacinas do H1N1 da influenza. O governo federal disse que que estaria disponibilizando 75 milhões de unidades de vacina para o Brasil. Ok, o Estado de São Paulo, naturalmente era previsto que o pessoal corresse, especialmente os acima de 60 anos, que foram os primeiros autorizados a tomar essa vacina. Era natural que pelo pânico, pelo susto, pela preocupação, isso tivesse uma corrida aos postos de saúde. Atingiu-se índice em 2, 3 dias de vacinação que não atingia o ano inteiro, né? Em 2019, 2018, etc. e tal. E faltou vacina. Pois a previsão do Ministério era de que a gente tinha 3 semanas para fazer 2 categorias bastante sensíveis, aí, que seriam as pessoas acima de 60 anos, 60 ou mais, e as equipes de saúde. E nós que recebemos as vacinas, então em Ribeirão Preto a gente conseguiu praticamente a saúde vacinar todo mundo. A saúde, isso nós não divulgamos também, mas é porque a saúde nós entregamos as vacinas para cada hospital e cada um cuidou dos seus profissionais, né? Então, mesmo os privados, também nós fornecemos as vacinas e eles... a Secretaria da Saúde se incumbiu, além dos seus próprios funcionários, se incumbiu também desse primeiro grupo de acima de 60 anos. Então juntou 2 coisas em Ribeirão Preto, juntou a mobilização da população com toda a situação e nós montamos um esquema especial. Então, ao invés de usarmos a mesma sala de vacina nas unidades de saúde, nas UBSs, nós duplicamos a equipe de vacinadores, momentaneamente, e aproveitamos principalmente as escolas que estavam lá sem atividade, montamos na primeira semana 37, se não me engano, foram 37 escolas, e começamos também com um drive-thru. Primeiro fizemos pelo segundo, mas foi um transtorno, unidades de saúde também, na cidade, né? E depois fizemos um lá no Botafogo. E com isso nós atingimos quase que a meta, a meta a gente diz que é 90% da população-alvo, né? Mas esse ano com certeza, a hora que retornar a vacina, a gente vai fazer mais de 100%. Eu digo mais porque os índices da gente são os índices do IBGE, né? E eventualmente vem gente de outras cidades também vacinar aqui em Ribeirão Preto. Agora, só que nós dependemos do Estado, então do próprio Estado e do governo federal. E eles mesmos acho que não acreditavam que ia ter uma demanda desse porte e a velocidade. Então eles tinham dado 3 semanas para fazer, mas na verdade se nós tivéssemos recebido o quantitativo necessário, na primeira semana a gente teria cumprido a meta com certeza. Acabamos fazendo 3 dias, 4 dias e meio praticamente, porque no último dia nós sabíamos que não tinha vacina, que não ia suportar o dia todo, mas nós resolvemos abrir assim mesmo, por volta do meio-dia, 1h, acabaram as doses que nós tínhamos. Mas já atingimos um nível muito, muito significativo. Quantos idosos acima de 60 anos nós temos em Ribeirão Preto? Olha, nós trabalhamos com um cálculo de 78 mil pessoas. E já foram aplicadas? Já foram 68 mil vacinas, que dá 88% do que eu falei. É praticamente a meta, e tem também, nesse número de 68 mil, também tem um número que não ficou visível, porque nós temos no nosso serviço de atenção domiciliar mais de 500 pessoas acamadas, que receberam a vacina em casa pela nossa equipe e pessoas idosas com dificuldade de mobilização que também chegaram a nós também vacinamos em casa. Está nesse número de 68 mil, mas são também pessoas bastante fragilizadas. Mas chegando a vacina de volta, isso... Chegando a vacina, nós temos que passar para 105%. Mantendo ainda para terminar os acima de 60%, mas aí nós temos outras prioritárias, como a segurança pública, os próprios meios de comunicação, para quem não tem algum plano que vai fazer,
Então tem que fazer a guarda, a Polícia Militar, a Polícia Federal, todas essas pessoas fazem parte, além das crianças e das pessoas que têm comorbidades. Os profissionais, nessa primeira fase, nós já cobrimos também. Já. Deixa eu te fazer uma outra colocação. Semana passada soltaram uma estatística de 3 faixas etárias de contaminação do coronavírus. E jogaram lá que acima de 60 anos tinha 26,4%, era o menor índice de contaminação. Ora, faltou-se deixar claro que ainda o Brasil, que nós estamos atingindo um nível de idade média cada vez maior, graças a Deus, em função de alimentação, saúde e uma série de coisas, mas faltou-se dizer que é a menor população que nós temos, é acima de 60 anos ainda. Então, fatalmente, esse índice vai ser pervertido pelas pessoas, porque vai imaginar, falar, mas a doença não é para acima de 60 anos, e o menor índice que tem de contaminação é o de acima de 60, é porque é pouca gente. São duas coisas, né? Primeiro que Ribeirão Preto, pela Fundação SEAD, nós já estamos com a população acima de 60 anos igual à população abaixo de 15 anos. E esse índice se chama índice de envelhecimento de uma população. Então nós estamos 1 para 1 já. Então é a relação dos dois. Então nós temos bastante, né? Essas duas faixas etárias são muito grandes. Coitado do INSS. Ribeirão Preto, o perfil de etário da faixa etária, ele já mudou daquela pirâmide que eu estudei lá na escola antigamente, já não é mais, já é uma moringa e com a parte de cima realmente bastante alargada. O que significa que nós temos ali uma perspectiva de vida melhor na nossa cidade, maior, mais longevidade. Agora, nesse momento, falar em 26%, voltamos ao problema dos exames. Se eu não sei, se eu não tenho o diagnóstico definitivo dessas pessoas, eu não consigo imaginar quantos realmente foram contaminados. A gente pode imaginar, fazer um exercício aqui, mental, que o que significa a vacinação do H1N1. Lembrando que a influenza, ela teve uma epidemia semelhante a essa há cerca de 10 a 12 anos atrás. Esparramou pelo mundo. 2008. E não chegou no Brasil com um impacto tão grande quanto foi na China, quanto foi em alguns países da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, especialmente o Canadá, porque naquela época tinha uma ligação muito forte, tem ainda uma ligação muito forte com o Oriente, de fluxo de imigração mesmo. Então, o que aconteceu? Uma parte da população realmente sofreu muito, tiveram que fechar hospitais, o Canadá sofreu bastante com a situação, os profissionais de saúde. Eu fiz meu pós-doutorado em Toronto, morei 2 anos em Toronto, então eu lá conversando, já tinha passado a pandemia, a epidemia da época, mas eu tive colega lá, médico, que ficou no CTI, foi entubado, tudo por conta do H1N1. Bom, nisso que já estou respondendo ali, como é que vai ser o pós-pandemia, né? Então, o que acontece? Uma boa parte da população se tornou, de alguma maneira, imune ao H1N1. A influenza tem uma característica que ela tem mutações muito rápidas, por isso que a gente tem que fazer vacinação todo ano, porque e provavelmente todo ano o corona também deverá ter. Aí o professor Benedito Fonseca que vai... Mas aí nós vamos ter tempo para fazer isso, assunto, né? Vai acabar incorporando na vacinação, né? E aí a gente vai continuar tendo casos, né, na população. O que está acontecendo hoje, nesse momento? Muito provavelmente, e aí nós temos... Vê bem, nós tivemos um óbito, felizmente, infelizmente para a família, mas para a comunidade em geral, aqui nós tivemos um óbito de um paciente que tinha várias comorbidades sérias. Inclusive hematológica, que chamou a atenção da família. Inclusive hematológicas. E temos vários casos, a maior parte dos casos, que já tiveram alta, que já estão em casa, que já evoluíram bem, porque a doença dura 14 dias. Então, essa pessoa muito provavelmente está imune. Então, é muito provável que nesse momento uma parte da nossa população já esteja vacinada, entre aspas, aí, com a própria doença, né?
Que foi o que defendeu o Marcelo Crivella no Rio de Janeiro. Solta o povo então, e deixa mas o povo aí, se só que se a gente se contaminar, mas só que se a gente fizer isso, aí vem o segundo problema. Então, isso sendo feito lentamente, vê bem, nós não estamos fazendo uma vacina com o vírus atenuado, que é o que a gente costuma usar, ou vírus morto ou vírus atenuado, que de vez em quando a pessoa reclama que tem um resfriadinho. Nós estamos falando assim, não é vacina, não estou falando que isso é vacina. Estou falando que a doença sendo solta aos poucos, ela vai imunizar um tanto, algumas pessoas vão ter casos graves. Se a gente soltar tudo uma vez, a gente vai ter muita gente doente, muitas leve e vão ficar imunizadas, mas aqueles 20%, 15% que a gente já viu acontecer no mundo pode sobrecarregar demais, tanto o sistema público quanto o sistema privado de saúde. E aí, com muitos casos de uma vez só, a gente não vai conseguir, em alguns momentos, dar assistência adequada para todos eles. E a gente não pode esquecer que derrame continua acontecendo, infarto continua acontecendo, talvez com a mobilização o trauma diminui um pouquinho. E estamos entrando na época auge dos vírus, né? Então, com a seca. O H1, aí a vacina, isso que a vacina é importante para a gente segurar um pouco isso, mas estamos na sazonalidade já de ter também a influenza e outras viroses. Dengue, que ainda não acabou, né? Que está aqui no nosso relatório quinzenal, nós soltamos dengue. Diminuiu, felizmente, nesse mês, mas ela está aí frequente ainda. Então, com tudo isso acontecendo, vai ter problema se a gente tiver um pico muito grande. Então, essa imunização da população tem que ser feita de maneira lenta, porque ela não é uma vacina, ela é uma doença, né? E lógico que depois a maior parte das pessoas vai sair tranquilo disso. A melhor maneira para voltar para a ativa, para a economia, para o trabalho é essa que é a situação. Então, possivelmente, dependendo do crescimento dos casos graves, a gente consiga, eventualmente, liberando algumas categorias, né, para poder voltar à economia lentamente. Então, quando a gente tem mais informações, a gente vai cada vez ficando mais seguro de propor essas liberações. Por enquanto, a gente ainda tem poucas informações. Fique em casa. Fique em casa. Deixa só para concluir, que o Bruno já está dando o sinal ali que está acabando. Quando se fala cuidado com as pessoas acima de 60 anos, não significa que as pessoas, eu gostaria que o senhor deixasse essa mensagem, necessariamente não significa que as pessoas acima de 60 anos vão morrer se pegar o coronavírus. Quer dizer, ou se tiver comorbidade tem uma chance menor, ou se tiver problema pulmonar a chance é menor. Então é assim, 60 anos, você tem maior probabilidade, mas não significa que você vai morrer. É isso que eu gostaria de que ficasse essa mensagem. Isso é muito importante. Edmo, eu passei, e os médicos da minha geração, uma geração anterior, nós vivemos a grande epidemia de AIDS. Naquela época, um resultado de AIDS era sinônimo de morte. Nós fazíamos 3 exames para dar notícia para o paciente, 3 contraprovas, de medo que não fosse verdade, porque era a condenação à morte, não tínhamos nenhum remédio. E eu e minha geração... Isso ele está falando foi no começo da década de 80, é isso que ele está falando. O Zé Bernardes, uma geração, nós vimos muita gente morrer de AIDS. Não é isso que acontece agora. Acima de 60 anos... vai aumentando a mortalidade, o que aconteceu em outros países, mas sempre associado a doenças. E não é, mas eu sou hipertenso, então eu sou hipertenso. Pronto. Mas eu sou hipertenso controlado, faz 25 anos eu tomo remédio, minha pressão está 12/8. Eu não tenho lesão nos meus órgãos por conta da minha hipertensão, porque é controlada. Então não é porque eu sou hipertenso. Agora, aquele hipertenso que não é controlado, que já tem alguma lesão no coração, que tem um pouco de insuficiência renal, tem diabetes, esses precisam tomar mais cuidado, porque esses são mais sensíveis. Então, um relatório de um trabalho que saiu da Itália mostrou que a média de comorbidade dos pacientes acima de 70 anos era pelo menos 2 ou 2,5 por paciente, além da idade. Né? E aqueles poucos que morreram com menos idade tinham pelo menos 3 comorbidades. Obesidade mórbida associada a diabetes, associada a uma neoplasia, um câncer, alguma coisa assim. Então, é totalmente diferente. Então, quem viveu
o HIV, na época que não tinha remédio, e que quando a gente via o diagnóstico, a gente via que aquele paciente estava condenado à morte, não é isso que está acontecendo hoje, de maneira nenhuma. Então, tem tratamento, o tratamento hoje é suporte ventilatório. Daqui uns dias vão começar a aparecer drogas, é possível que essas drogas que estão testando funcionem, mas tem tratamento de suporte ventilatório. E para o ano que vem vai ter vacina. Então não é para ter esse desespero, mas é para ter cuidado, a coisa é séria, é para ficar em casa nesse momento e, sobretudo, respeitar as decisões das autoridades, principalmente das autoridades locais, porque eu diria até que o prefeito tem mais conhecimento daqui do que o presidente ministro, ou do que o ministro do que acontece na nossa cidade. E ele não está sozinho, ele está assessorado por uma equipe grande de profissionais especialistas, tanto de virologistas, que vai desde virologistas específicos, puros de laboratório, até os epidemiologistas da nossa cidade e das nossas faculdades. Eu quero agradecer ao Dr. Sandro Scarpellini e eu queria deixar uma outra mensagem, assim, até por experiências se o pessoal se preocupou em ir tomar a vacina contra a influenza H1N1, e muito legal isso, é importantíssimo isso. Se os números da dengue diminuíram, é porque o pessoal está ficando dentro de casa e está cuidando das suas casas. Eu gostaria que você também, telespectador, tivesse a oportunidade de se preocupar com a sua pressão e com a sua glicose. Aproveita esse momento que o secretário está dizendo aqui, os técnicos, cientistas estão dizendo, porque são duas doenças silenciosas. Se você não for atrás, provavelmente você só vai descobrir numa hora muito aguda que esses dois problemas podem acometer. Então aproveita, dá uma olhada na sua pressão e no seu diabetes. Provavelmente isso vai te ajudar muito no futuro, tá bom? Semana que vem estamos de volta, secretário, muito obrigado. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.